Vamos falar agora com Silvio Catiabava, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, ele que está sempre às terças com a gente aqui, discutindo um pouquinho sobre meio ambiente. Tudo bom, Silvio? Como você está? Estou bem, obrigado. E você, está bem? Tudo bem também, Silvio. A gente mantém na nossa pauta essa nova lei do licenciamento ambiental, que foi aprovada no Senado e esvazia completamente o poder de licenciamento e a fiscalização de órgãos como IBAMA, ICMBio. Inclusive, isso pode implodir a regulação da concessão de licenças no Brasil. É disso que se trata, né? É disso que se trata. E é um movimento dos mais radicais, assim, para acabar com a fiscalização. Você veja, o ICMBio, a FUNAI, o IBAMA, o IFAM, são instituições que visam fiscalizar a preservação do nosso meio ambiente, né? E eles já vêm sendo destruídos, desmontados desde a época do governo Bolsonaro. Por exemplo, o IBAMA já chegou a ter 6.300 funcionários. Hoje em dia tem 2.500 e 1.000 deles estão para se aposentar. Então, você veja que nós temos pouca capacidade de atuar com mais eficácia. O IBAMA acabou de adotar uma nova tecnologia que vai facilitar, inclusive, o fato de não ter tantos agentes, né? É uma tecnologia que, trabalhando com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, ele localiza os pontos de fogo na mata nativa da Amazônia, né? Isso permite a ele identificar remotamente aonde estão sendo feitos esses estragos, aonde estão sendo feitos esses incêndios, né? E isso permite, por exemplo, fazer multas, né? Ele embargou, em abril, 70 mil hectares de matas, de áreas em que o fogo incidiu em matas nativas, em propriedades privadas. E multou, no caso, por exemplo, do Pará, 544 fazendas por conta disso. Essa multa impede que os fazendeiros tenham acesso ao Plano Safra, que é um regulamento. Se você invadiu, se você grilou, se você tocou fogo na mata, você não tem acesso ao Plano Safra. Então, isso mobilizou políticos, a máquina do agronegócio, para poder enfrentar esse tipo de fiscalização. Antes não era assim, antes era menos preciso o tipo de fiscalização. E eu tenho para mim que esse tipo de reação, que é a nova lei de licenciamento ambiental, onde o fazendeiro pode fazer a autodeclaração de que cumpre as leis, né? É permitido, para que seja feito um cultivo ou para pecuária, desmatar as áreas limite, isso aí é uma carta em branco para poder fazer a grilagem e fazer o fogo explodir na fronteira de expansão do Mato Piba, por exemplo, né, na região da Amazônia. Eu imagino que seja uma reação do agronegócio a esse tipo de fiscalização, que agora se soma ao interesse dos estados do norte, as bancadas parlamentares dos estados do norte, orientadas por seus governadores, querem aprovar também esse licenciamento ambiental na forma como ele está desenhado, porque permite a exploração da margem equatorial do petróleo. Então, essa aliança entre o agronegócio e esses governos do norte, essas bancadas parlamentares, criou a condição para se aprovar num rápido processo, inusitado, eu diria assim, né? Muito rápido, na Câmara dos Deputados, no Senado. Ele foi para a Câmara e o presidente da Câmara, agora, o deputado Hugo Mota, diz que quer aprovar até em junho, quer dizer, dentro de no máximo 30 dias, essa lei. Essa lei é inconstitucional. O Ministério do Meio Ambiente já avisou que vai judicializar e vai levar para o Supremo Tribunal Federal. E, mais uma vez, nós vamos ter um limite dado pelo Supremo Tribunal Federal a uma ação que permite a grilagem, permite o fogo, permite a expansão dos negócios, né, em detrimento do meio ambiente e da sustentabilidade ambiental, né? Então, o que eu vejo aí é que esse impasse chega agora na Câmara dos Deputados, mas ele chega com uma maioria conservadora que se dispõe
a fazer essa aprovação. Então, o que nos sobra, como vamos dizer assim, espaço de resistência para isso, é a mobilização social. E eu penso que essa mobilização social pode ser, inclusive, uma referência importante na COP30 também, né? Mostrando que a sociedade se preocupa com isso e que nós não podemos permitir que o interesse das empresas, como tem sido regularmente defendido, né, se sobreponha ao interesse comum, ao interesse público, ao bem-estar da nossa sociedade, né? Então, é um impasse. Esse impasse está demonstrando uma força do agro que nós já conhecíamos, né? E realmente abre um campo em que os instrumentos de controle, como esses organismos, essas instituições a que eu me referi no início, não tenham mais essa capacidade de fiscalizar, porque várias das atribuições que são dadas a esses órgãos estão sendo repassadas nesse projeto de lei aos governos do estado e aos municípios. Imagina um município pequeno que tem um fazendeiro, uma empresa de agronegócio enorme lá, né? Como é que o prefeito vai tratar essa questão, né? Ele não vai ter esse poder de fazer a fiscalização efetiva e talvez não tenha nem mesmo interesse para isso. Então você veja que, na verdade, o que está se impondo é, de novo, as empresas primeiro, a lucratividade primeiro e o resto fica para depois, né? Eu não diria que isso é uma característica do Brasil. Tem sido uma característica geral esse aumento da desigualdade, esse aumento da exclusão, essa concentração de poder, né? E essa integração do Brasil como um grande fazendão, né, a um sistema internacional, né? E isso, de fato, quer dizer, tem a ver com o modelo de desenvolvimento que nós temos. Quer dizer, aí nós estamos batendo, inclusive, em limites que são do próprio capitalismo. E esses limites dizem assim: para construir uma sociedade onde as empresas não tenham esse domínio sobre a política, né, é preciso que o mercado não seja o protagonista, né, que as empresas não tenham esse poder, que haja um poder maior que possa controlá-las, né? A revista The Economist, por exemplo, há uns anos atrás, ela já falou assim: nós precisamos dividir essas grandes corporações para que elas não tenham o poder de mandar na política e que a gente possa controlá-las a partir do Estado, da legislação, de uma Constituição, né? Então, é uma combinação, quer dizer, você tem, no momento, na conjuntura, essa iniciativa que espelha esse processo, né? Mas, na verdade, nós estamos falando de um complexo muito mais amplo, na questão do desenvolvimento mesmo, né? E como ele pode evoluir para uma questão de sustentabilidade. Mesmo o mercado de carbono, que você se referiu agora, né? Ele é uma tentativa de transformar em mercadoria, né, a preservação das florestas, né? Essas florestas são bem comum, são bem da humanidade, são bem de todos nós. Não é mercado, não é produto, não é mercadoria. E você veja que a dificuldade, inclusive, de constituir esse mercado de carbono continua existindo. Ele não está funcionando efetivamente, né? É pouco o que está acontecendo. Então, são alternativas que vão sendo colocadas, como, por exemplo, o próprio ministro Fernando Haddad falou em relação à COP30, de que vai haver um fundo de investimentos que vai ser remunerar esse fundo com juros, com renda, para que o spread desse fundo financie a sustentabilidade. Nessa fase do Brasil, nessa fase do mundo, ali a falta de dinheiro para essas coisas é porque está sendo dado prioridade a outras áreas, né? Por exemplo, a se armar para a guerra, né? Então, o que nós temos é uma tentativa que, ainda nesses moldes, nos limites do modelo de desenvolvimento, tem pouco impacto na mudança dessa trajetória de destruição da floresta, né? Silvio, aliás, o Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar hoje aqui na TVT, trata sobre essa questão do licenciamento, né?
Exatamente, nós consideramos tão importante essa questão que nós estamos aprofundando uma reflexão sobre o seu impacto, o que que significa essa lei de licenciamento ambiental, porque na verdade é uma licença para desmatar a Amazônia, né? E nós temos uma preocupação enorme, porque o impacto não é nem só no Brasil, é na Argentina, é no Uruguai, é na América do Sul como um todo, aonde, por exemplo, os chamados rios voadores que vêm da umidade da floresta amazônica e descem para o sul, eles vão diminuir, eles vão mostrar que, na verdade, nós vamos ter um processo de desertificação em algumas áreas, vai faltar água, e mesmo o agronegócio está dando um tiro no pé, porque, de fato, quer dizer, daqui a pouco não vai ter recursos suficientes naturais para que ele continue crescendo nesse ritmo, né? Perfeito. Tá aí para vocês. Hoje, às 8 horas da noite, tem programa Le Monde Diplomatique Brasil aqui, TVT, TV aberta, mas também pelas redes sociais no youtube.com/redetvt. Silvio, muito obrigada. Sempre bom te receber. Um beijo enorme. Bom trabalho por aí. Até terça. Obrigado. Uma saudação para quem nos assiste. Beijo para você. Até terça. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças no TVT News, primeira edição.